Graça e paz, igreja de vencedores. Que bom que você está aqui, muito legal ter você aqui, muito top a tua presença aqui. Eu quero louvar a Deus por aquilo que nós vivemos ontem, por aquilo que nós vivemos hoje pela manhã. Eu saí um pouquinho mais gordo daqui pela manhã, mas amanhã eu vou começar uma tarefa para perder os quilos que eu ganhei hoje de manhã. Tamanha foi a bênção que nós recebemos aqui, em nome de Jesus. Queridos, no mês de maio a gente fala sobre família. Em especial, ontem e hoje, nós estamos numa maratona falando sobre o propósito existencial da família, por que a família existe, qual é a razão existencial da família. E o pastor Ricardo Vasconcelos, ele trouxe uma mensagem sobre o comportamento da família, como é o comportamento da família. Ele disse que na família tem o super chato, o muito chato, o nada chato e o mais ou menos chato, e o meio chato. E ele disse que a gente tem que ser meio chato. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja meio chato. Não pode ser muito chato, nem pouco chato. E também hoje pela manhã eu trouxe essa mensagem que eu vou trazer novamente agora sobre o tema Uma Família para Deus. Vamos repetir para você não esquecer do tema? Uma Família para Deus. Os slides estão aí, viu? O pessoal da projeção, pay attention. Os slides estão aí, no grupo da mídia. Então, uma família para Deus deve ser o nosso objetivo pessoal. Vamos ler então, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Vamos repetir essa última palavra: e foi grande a sua ruína. Espírito Santo de Deus, fala no nosso coração nesta noite, entrega-nos a tua vontade, que nós possamos sair daqui convictos daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. A primeira parte dessa pregação eu falei sobre o propósito existencial da família. Por que existe família? Então foi uma pregação mais teológica. E hoje eu vou fazer uma pregação mais prática sobre o tema da família. Por que família é importante? Porque Deus estabeleceu em primeira mão a família como representante dele aqui na terra. Representando Deus na terra, em primeiro lugar era a família. Com o advento do pecado, dos problemas familiares, Deus estabeleceu a igreja, que também, na visão de Deus, é a própria família de Deus na terra. A igreja é conhecida como a família de Deus na terra. Por isso, igreja cristã não pode ser vista, não pode ser pensada como sendo uma religião apenas. Não é uma religião, não. É a família de Deus, aonde uma família de muitos filhos de Deus e para Deus.
O texto que nós lemos, ele está falando sobre princípios de engenharia. Quem é engenheiro aí? Né? Ele está falando sobre princípios de engenharia. Construir casa na areia, construir casa sem alicerce, sem base forte, é temerário, é arriscar alto, é colocar em risco a existência da sua própria família. Então Jesus, ele nos dá a ideia de que nós devemos construir a nossa casa na rocha. E qual é a ideia de Deus, qual é a ideia de Jesus com isso daqui? Mostrar quem é sensato e a atitude de um sensato, e quem é insensato e a atitude de um insensato. Mas nós também aprendemos na palavra anterior que a família existe para glorificar a Deus. E já sabemos que devemos deixar a nossa geração para Deus. E foi dito que a primeira coisa que um pai de família, uma mãe de família, tem que se preocupar em relação à sua família, não é construir um patrimônio, não é pagar uma faculdade para o filho, não é dar ao filho a melhor profissão, não é isso. A primeira e maior visão que um pai e uma mãe tem que ensinar para o seu filho é sobre deixá-los como herança para Deus. Eu vou repetir algo que eu falei aqui. Tudo que você faz aqui na igreja, você faz para você mesmo. Quando você dá uma oferta, essa oferta vai voltar para você. Seu filho vai comer um salgadinho ali que a sua oferta pagou. Seu filho vai usar uma sala com ar-condicionado que a sua oferta pagou. Você se senta num banco que a sua oferta pagou. Você está debaixo de uma iluminação que a sua oferta pagou. Então, tudo que a gente faz aqui, nós estamos fazendo porque amamos servir e amamos uns aos outros. Mas tem algo, e é o único que eu faço verdadeiramente para Deus. O Salmo 127 fala: os filhos são herança do Senhor. Tem algo que eu quero fazer exclusivamente para Deus, pastor. Não é por mim, não é pela minha mãe, não é pelo meu pai. É exclusivamente para Deus. Deixar os filhos como herança do Senhor. E aí eu louvo a Deus pela vida de muitos pais que trazem os filhos para a igreja, deixam eles aqui, buscam depois para os eventos de jovens, para as células, que investem na vida dos filhos para eles fazerem cursos na igreja. E isso é trabalhar a família para deixar filhos, netos e bisnetos como herança para o Senhor. E a bênção vai chegar na sua casa até a 1000ª geração, em nome de Jesus. Mas afinal, quais as ações devo tomar para construir uma família para Deus? Quem pode me ensinar isso? E eu quero responder essas duas perguntas que foi feita, e eu quero respondê-las diante de Deus e de vocês agora, para que você possa sair daqui convicto daquilo que você vai fazer, praticar, para que a sua família seja deixada como herança para Deus. A primeira pergunta: o que fazer para que a minha família seja de Deus, pastor? A primeira coisa é ser uma pessoa sensata. Repete comigo: ser uma pessoa sensata. Vamos repetir de novo para você não esquecer. Ser uma pessoa sensata. Ser uma pessoa sensata.
A palavra sensata, a Bíblia diz, Provérbios 19:3 fala assim, olha, o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Quem é o insensato? É aquele que faz tudo errado e depois coloca a culpa até no Senhor Deus. Vai colocar a culpa em Deus. O insensato, Provérbios capítulo 19, verso 3, diz que ele arruína a própria vida. E aí, existem pessoas que atrapalham com as próprias pernas, estragam a própria vida, se atrapalham dentro do seu dia a dia. Eu já ouvi dizer, não vou dizer quem é, mas eu já ouvi dizer, maridos falando assim, a minha mulher, o dia que ela não arrumar uma encrenca com alguma pessoa, ela briga com ela mesma. Conhece alguém assim? Conhece não? Conhece ninguém assim não? Meu marido, o dia que ele não arruma uma encrenca lá na rua, ele quer arrumar dentro de casa. Conhece alguém assim? Ele quer arrumar dentro de casa. Por quê? Porque é insensatez. E o que Jesus chama de insensatez? Aquele que constrói na base errada, no alicerce errado, da forma errada. E aí depois quer que as coisas deem certo. Depois quer que as coisas deem certo. E aí vai correr atrás do pastor. Pastor, meu filho adolescente está me dando trabalho demais. Ele está me dando muito serviço, está me dando muito trabalho. O que eu faço? O senhor precisa ir lá em casa, às vezes, mas faz tudo errado. Não tem diálogo com o filho adolescente, não tem apontamento, não devolve feedback, não escuta o filho adolescente, não tenta entender o filho. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta as mãos, deixa eu ver. Não é aborrecente, é adolescente. Quem tem filho adolescente? Eu vou te dar uma palavra agora. Você tem a obrigação de entender o seu filho adolescente, mas ele não tem a obrigação de te entender. Eita, tá pegando, hein? Vou falar de novo. Você tem a obrigação de entender o seu filho adolescente, mas ele não tem a obrigação de te entender. Sabe por quê? Ele nunca foi adulto e você já foi adolescente. Amém, irmãos? Pegou aí? Insensato arruína a própria vida. Mas e o sensato? A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, verso 15 fala: o sensato é respeitado. Repete comigo: o sensato é respeitado. Sabe por quê? E o desleal caminha para a destruição. Então o que é o sensato? O sensato é aquele que vai fazer o planejamento, vai fazer o projeto, vai edificar no lugar certo, não vai arriscar a destruir a família por causa de uma opinião pessoal. Segundo problema, ou segunda coisa que você precisa fazer para que a sua família seja de Deus. Segunda coisa, ter consciência dos problemas. Vamos repetir de novo: ter consciência dos problemas. O pastor Ricardo Vasconcelos, ele falou: a casa que não tem problema está errado, porque alguém está colocando esse problema debaixo do tapete. Se você não está brigando com a sua esposa de vez em quando, se vocês não estão se estranhando de vez em quando, tem alguma coisa errada. Vocês estão colocando os problemas debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque aonde tem ser humano tem intriga. E essa intriga existe. Pode ser que você não esteja enfrentando essa intriga. Pode ser que você esteja correndo de problemas, escondendo os problemas. Eles existem, eles estão lá para você um dia ter que encará-los. E aí, o dia que você tiver que encará-lo, vai encarar
problemas de 15 anos, tudo num dia só. E aí é perigoso acabar o casamento, acabar a família. Ter consciência dos problemas. O rei Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4, ele fala assim, olha, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de entristecer e há tempo de dançar. Amém, gente? Tenha consciência. Agora, se você está vivendo um tempo de choro na sua vida, eu quero dizer que isso é só uma fase na sua vida, esse é só um momento na sua vida, e não é novidade, mas esse momento vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Pastor, e o tempo do choro? E o tempo da alegria? Ah, se você está num tempo de alegria, ganhando muito dinheiro, casado com a mulher mais bonita da face da terra, com o homem mais abençoado da face da terra, tendo o filho mais bonito que alguém poderia ter, vivendo um ótimo momento profissional, eu quero dizer para você, vai passar também. Vai passar, sabe por quê, irmãos? Porque há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Ter consciência é ser maduro, é não ser romântico com as coisas. É não ser romântico, é achar que os dias serão dias de flores. E aí, se for só flores na sua vida, como é que você vai aprender a ter cuidado com os espinhos? Não vai ter. Como o seu caráter será moldado? Como o seu caráter será formado? Se na sua vida tudo é flor, é flor, é flor, é flor, é flor. Mas o Deus que nós servimos, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, ele fala assim, olha, Deus corrige. Tem uma versão da Bíblia que fala assim, olha, Deus açoita a todo aquele que Ele ama. Então, tenha consciência que toda família tem problema. Não adianta ficar olhando pela janela, achando que a família do vizinho não tem problema, que tem problema sim. Terceira coisa, ter uma visão clara dos objetivos que você quer para a sua família. Uma família sem objetivo é uma família onde não há direção. E Provérbios diz que onde não há direção, o povo perece. Então, é obrigação do pai, é obrigação da mãe, é obrigação do filho mais velho, ajudar a dar uma direção para os filhos, dar uma direção para a família. O que é direção para a família? O salmista fala que os filhos são como flechas na nossa aljava. Você, papai, você, mamãe, são arqueiros, e aí vocês colocam a flecha que está na aljava, aquela capanga que tem atrás, chama aljava, aquele recipiente, e você coloca na lança, a flecha no arco e lança ele a lugares altos. Sabe por quê? Que Deus fala que filhos são como flechas na sua aljava, não são para serem lançados para baixo, não são para serem diminuídos, não são para serem pisados, mas filhos existem para serem lançados em lugares altos, a lugares que você mesmo nunca chegará, nunca conseguirá chegar. Você pode fazer o seu filho chegar lá, dando a ele a educação correta, o caráter correto, ensinando, dando direção correta. Aleluias, pode aplaudir o Senhor. Ter
uma visão clara dos seus objetivos. O que você quer para a sua família? Pergunta aí, o que você quer para a sua família? O que eu quero para a minha família? Aí, a família aparece um tempo, a família fica toda desgarrada, cada um para um lado, cada um para o outro, cada um para o outro, cada um. Sabe o que é a experiência do lar? Ensina ter momentos em família. Ter momentos em família. Está comendo? Não tem Netflix, não tem celular, não tem rede social. Todo mundo ali, é o momento da família. Senta e vai bater papo. Uma vez eu tirei férias lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Fiquei num hotel na praia do Morro do Careca lá, uma praia da Ponta Negra que eles chamam. E me chamou muita atenção uma família de gaúchos. Tem algum gaúcho aqui? Não tem não, tchê? Tem não. Então eu posso falar que a cor da camisa do Experiência do Lar é azul gaúcho. Né? Essa cor aí é azul gaúcho, né, que eles falam. Pessoal que fala, é maldade. Mas tinha uma família de gaúcho que todos os dias eles se levantavam cedo e eles faziam uma roda lá na varanda do hotel para tomar chimarrão. Ninguém mexia com celular, e ficavam crianças, adolescentes e jovens, todos ali, tomando chimarrão e conversando, e contando história, e falando um com o outro, e conversando. E aí, queridos, você me pergunta, por que as tradições gaúchas no Brasil são as tradições mais fortes que a gente tem? Por quê? Porque eles são tradicionalmente mais fortes, porque eles tiram tempo em família, tempo de qualidade em família. Tempo de qualidade em família é experiência da mesa, é você ter uma visão clara, com objetivos claros para a sua família. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Vamos ficar de pé, vamos fazer esse exercício de novo. De manhã a gente fez, quero que você faça o exercício aí, amém. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Faz assim com a sua mão, fazendo de conta que você vai brigar com alguém agora. Faz assim com a sua mão. Cuidado dos irmãos que estão na frente aí, para não acertar a nuca do seu irmão atrás. Agora dá um murro de direita, vai, dá um murro de direita. Dá um murro de direita, dá um murro de direita. Não para de dar murro de direita. Agora dá um cruzado de esquerda, dá um cruzado de esquerda. Um cruzado de esquerda, pronto. Olha para mim, você acertou alguma coisa? Tem muita gente fazendo assim a vida toda. Tem muita gente fazendo isso a vida toda. Agora, dá 3 tapinhas nas costas do irmão que está do seu lado. 3 tapinhas, igual o político assim. 3 tapinhas. Acertou alguma coisa? Acertou? Acertou alguma coisa? Porque você sabia em quem você queria tocar. Pode sentar em nome de Jesus. Aprenderam alguma coisa com isso? Tem gente dando soco no ar a vida inteira. E o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando aqui no texto. Ele fala assim, olha, eu não corro sem objetivo. Eu não corro sem objetivo. É engraçado, né, irmãos? Eu gosto muito de usar aquela metáfora do cachorrinho que corre atrás do próprio. Eu amo cachorro, lá em casa tem 7. Quem tem cachorro aí? Levanta a mão. Quem não tem cachorro, passa lá em casa que eu vou te dar um. Amém? Passa lá em casa. E tem uns cachorros que é meio maluco da cabeça. Eles invocam com o próprio rabo, já viu? Já viu o cachorrinho ficar atrás do próprio rabo? Au, 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 au. E ele vê o rabo dele lá, correndo dele, e ele está tentando pegar. Tem gente que está a vida inteira fazendo isso. E não sabe. E aí olha para o cachorrinho e fala assim, esse cachorrinho é maluco. Ele está correndo atrás do próprio rabo. E aí você não sabe que você está fazendo a mesma coisa, irmão.
O cachorrinho olha para você, você também é maluco, está correndo atrás do próprio rabo. Não corre sem objetivo. E eu já... O que você quer para a sua família? O que você planejou para a sua família? Eu tive a graça de entender isso quando eu era novo convertido. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nasceu meu primeiro filho. E nasceu meu primeiro filho, alguns dias depois eu comprei um computador. Um Pentium 133. Quem se lembra? Pentium 133. Depois tinha um Pentium 266. Depois tinha o Pentium 4. Mas eu comprei o Pentium 133. E a internet era boa, que ela tinha uma musiquinha. Naquela época a internet a gente dava enter lá e tocava uma música pra gente assim, ó. Igual uma cigarra, até que entrava no computador dava trabalho. E era assim, ó, a gente comprava crédito. Se acabasse os créditos, acabava a internet da casa. Mas aí eu fiz uma proteção de tela no meu computador. E lá eu escrevi assim, família sacerdotal. Aí toda hora que o meu filho Hans Miller abria, ligava aquele computador, qual é a primeira frase que ele via? Qual era? Família sacerdotal. Depois eu troquei o computador, eu fiz no outro, depois eu fiz no outro, depois eu fiz no outro. Todos eles, família sacerdotal. E agora nasceu a minha primeira neta, eu já estou falando para ela que nós somos uma família sacerdotal. E aí, o que é a sua família? Se você não está dando objetivo para a sua família, alguém está dando. O traficante dá objetivo para os seus filhos, o imoral dá objetivo para suas filhas, o malandro dá objetivo para os seus adolescentes. Se você não dá objetivo para a sua... Como é que você quer que a sua mulher seja submissa? A palavra submissão significa estar debaixo da mesma missão. Como um homem vai ter uma mulher submissa se ele mesmo não tem uma missão, não tem um propósito, não tem uma visão, não está indo para lugar nenhum? Jesus ele explica isso, ele fala assim, olha, um cego não pode guiar outro cego. E aí? Segunda pergunta que eu vou responder, já vou partir para o encerramento, da metade da pregação. Quem pode me ensinar isto? Quem pode me ensinar a levar a minha família para Deus? Quem pode te ensinar a fazer da sua família uma família para Deus? Pastor, por que o senhor fez essa pergunta? Porque eu já escutei muita coisa sobre família que eu entendo que você precisa rever. A primeira resposta é, meus antepassados, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, eles estão aptos a te ensinar sobre como construir uma família para Deus? Sim ou não? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Tem uma história que eu já contei aqui, mas eu gosto muito dessa história, porque fala de fritar peixe. E eu gosto muito de peixe frito. Uma senhora estava fritando peixe, toda vez que ela fritava o peixe, o rabo ficava de fora da fritadeira. Então ela fritava o peixe e o rabo ficava de fora da fritadeira. Aí ela foi ensinar a filha dela a fritar o peixe, e ela fritava o peixe e falava, mas o rabo tem que ficar de fora da fritadeira. E aí a filha dela viu aquilo. Um dia a filha dela foi perguntar, mãe, por que o rabo do peixe não pode ser colocado dentro da fritadeira? Não, porque minha mãe me ensinou assim. E ela então foi um dia na casa da avó dela, intrigada, falou, mãe, por que a gente não pode colocar o peixe
todo para fritar, tem que deixar o rabo de fora da fritadeira. Aí ela falou assim, não, que eu aprendi com a minha mãe assim. Aí ela olhou e falou, vou lá na minha bisavó. Chegou na bisavó e falou assim, Bisa, por que nós temos que deixar o rabo do peixe de fora da fritadeira? Por que a senhora ensinou isso para minha avó? Falou assim, não ensinei isso não. Eu sempre deixei o rabo do peixe de fora porque a caçarola era pequenininha. Nunca ensinei isso não, porque a minha panela de fritar era pequenininha. Não cabia o peixe inteiro. E tem gente levando tradições familiares, ensinamentos de família para a frente, da mesma forma. Da mesma forma, olha o que a Bíblia diz aqui sobre você prestar atenção. Fala assim, olha, contudo fez o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 22, 52. Contudo fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo do seu pai e da sua mãe. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre a educação de filhos. Ele, na verdade, aquela pessoa estava me puxando a orelha. Não era uma conversa muito legal. De manhã eu falei que era só uma conversa, mas agora eu vou falar a verdade plena, absoluta e total. Porque o Nicolas, meu filho, não precisa de autorização para chegar em mim. O Nicolas, eu estou conversando com 10 pessoas, conversando com o governador, conversando com o prefeito, com o deputado, com o senador, com o pastor, com o político. Ele sempre teve a liberdade para chegar e me perguntar as coisas e entrar na conversa. E eu sempre ouvi as pessoas disserem assim, lá em casa, quando meu pai estava conversando, a gente não podia nem passar na sala. Quem já falou isso? A gente, só de olhar para a gente já sabia e marcava 1000 para fora. E aí ele falou assim, aquela irmã falou assim, isso aqui é educação, filho não pode se meter em conversa de adulto. Eu falei, o seu não, mas o meu pode. Porque na minha vida, a minha prioridade não é o governador, não é o senador, não são os outros pastores, não são as outras pessoas, é a minha família. É a minha família. Se o meu filho me procurou na hora que eu estou conversando com quem for, ele vai ter a minha atenção. E isso vale até hoje. Por exemplo, às vezes eu estou aconselhando um de vocês já viram isso. A gente está num momento de aconselhamento. Se a pastora Luciene liga, ou liga um dos meus filhos, eu paro o aconselhamento, peço desculpa e atendo o telefone. Qualquer outro que me ligar, eu não vou atender o telefone. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei para onde eu quero levar a minha família. Eu respeito a tradição de todo mundo. Eu respeito. Eu não tenho problema se você não deixa seus filhos conversar. Mas os meus filhos, eles precisam estar aonde eu estou. Meus filhos devem e podem estar. Eu não tenho nenhum lugar que eu entre que meu filho não possa entrar. Aí, alguém fala assim, nossa... O Nicolas chegou lá na Câmara de Vereador de Aparecida, sentou na mesa do presidente, com 7 anos de idade, ainda fez um discurso. Eu falei, claro, ele foi treinado para isso. Ele foi treinado para ser comunicativo com as pessoas. Qual é aí é a visão que eu tenho para minha família. Mas qual é a visão que você tem para a sua família? Qual é a visão que você tem para... Eu me lembro do Hans Miller contando uma peripécia que ele fez. O Temer era presidente do Brasil. E o governador de Goiás era o Marconi Perillo. E o Marconi Perillo marcou
uma caravana dos 300 lá em Brasília. Meu filho foi convidado e foi. Lá em Brasília, a caravana dos 300 ia reivindicar alguma coisa do presidente. E o presidente da República Federativa do Brasil, que era o Temer, convidou a comissão de organização da caravana, que eram umas 15, 20 pessoas. E aí, eles foram entrando para dentro da sala do presidente. O que o Hans Miller fez? Entrou junto. Aí eu estou assistindo o jornal, eu não sabia disso, eu estou assistindo o jornal, Marconi Perillo com a comissão reúne com o presidente. O meu filho lá no meio, eu falei. Aí depois eu falei, foi você que ensinou, Roberto, foi você que ensinou isso. A não ter medo de lugares, a não ter medo de pessoas, a não se achar maior, mas também não se achar menor do que ninguém, olhar todo mundo nos olhos, falar o que precisa ser falado com graça, com amor, com verdade. Isso é ensinado, é visão que você tem que ter para a sua família. Jesus, ele sabia o que ele queria, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ah, mas os meus antepassados não me ensinam alguma coisa? Ensina. Tem coisa boa? Tem. Tem coisa ruim? Tem. Aí você que tem que fazer o juízo de valores. Meu pai foi um homem super honesto na questão de dívida, de pagamento, de todo mundo que ele devia. Mas era um homem muito problemático quando se tratava de álcool e mulheres. Meu Deus do céu, meu pai era uma faca, 18 filhos, 3 esposas e mais um tanto de concubina que a gente sabe por aí. Dizem que eu tenho, na verdade, são de 23 a 25 irmãos. Porque uns 5 ou 6 a gente ficava sabendo. Seu pai tem um filho em São Luís de Montes Belos, talvez. Seu pai tem um filho em Iporá, seu pai tem um filho em Firminópolis, seu pai tem um filho. Ele fazia obra, então ele viajava, ficava muito dia fora de casa. E você sabe como é que funciona essas coisas, né, irmãos? O velho era uma faca. Minha mãe engravidava, ele falava, mas Tereza, você passa debaixo da minha cueca, você engravida. Ele falava desse jeito. E minha mãe nunca tomou anticoncepcional, porque a igreja católica ensinava que era pecado tomar anticoncepcional. 18 irmãos. Qualquer direção do Brasil que você apontar o dedo, eu tenho irmão. Pode apontar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o sudeste, aonde você quiser. Se eu for fazer uma turnê na casa dos meus irmãos, são 3 meses de viagem. Eu vou de norte a sul do Brasil, de leste a oeste do Brasil, de Cuiabá a Palmas, a Santa Catarina, a Mato Grosso, mas não sei aonde, Brasília, Rio de Janeiro. Aonde você apontar o dedo, eu tenho um irmão, para a glória do Senhor. Quem quer um tanto de irmão na vida aí? Levanta a mão. Como eu posso aprender? Através da minha sabedoria? Também não. Não se pressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios capítulo 3, verso 7. Não se estribes no próprio entendimento. Não confie plenamente no seu conhecimento. A palavra que você precisa levar, aonde você precisa aprender, é aquilo que Jesus Cristo ensina. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus é o direcionamento para você. Primeira coisa, não se impressione com a sua própria. Segunda coisa, não se impressione com a sua própria sabedoria, não vá no caminho dos seus antepassados, julgue antes, mas o ideal é você andar pela palavra de Deus. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem sensato.
Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, aonde você aprende? Na Bíblia. 3 princípios bíblicos para você colocar em prática hoje dentro da sua casa. Não é amanhã, é hoje. Primeiro deles, reconhecer a autoridade instituída dentro da sua casa. Quando a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tenham autoridade instituída por Deus dentro da sua casa. A Bíblia fala que a hierarquia dentro da família é, repete comigo, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar o pai, em terceiro lugar a mãe, em quarto lugar o primogênito da família. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, queridos, há uma hierarquia, há uma autoridade. Aonde não há autoridade, impera o caos. Aonde não há autoridade, impera a anarquia, a ausência de direção. Uma casa que não tem regra vai ter confusão. Eita, ninguém deu glória a Deus. Segunda coisa, estabelecer as prioridades certas. Quer família debaixo de princípios bíblicos? Estabeleça as prioridades certas. Primeiro lugar na sua família, repete comigo, Deus. Quem é em primeiro lugar? Deus. Em segundo lugar, família. Quem é em segundo lugar? Família. Lembra que eu falei que meus filhos, a minha esposa, têm acesso prioritário a mim? Tem acesso prioritário, porque eles estão em primeiro lugar, depois de Deus na minha vida, é a minha família, não são vocês. Não são meus amigos, não são meus irmãos, não são meus sobrinhos, não são meus cunhados. Cunhado é parente? Não sei, mas cunhado é o bicho mais folgado que tem, né, gente? Não é? Sim ou não? Eu não tenho cunhado, eu tenho concunhado. Concunhado é gente boa. Minha esposa não tem irmão, só irmã, para a glória do Senhor. Então, estabelecer as prioridades certas. Repete comigo. Deus, família, igreja, trabalho e descanso para a glória do Senhor. Isso é hierarquia que Deus deixa. Por que agora você só vem para a igreja quando não tem nada melhor para fazer? Porque a igreja deixou de ser prioridade. Depois da pandemia, se tem uma pescaria, se tem um passeio, se tem uma festa de criança, se tem um aniversário de 15 anos, se tem um aniversário de 100 anos de alguém, na hora do culto, no momento da igreja, você troca tudo pela igreja. Você não é mais como você era, porque depois da pandemia aconteceu isso com a igreja do Senhor. Hoje de manhã tinha muita gente aqui na igreja, muita gente. Quem estava no culto pela manhã? 2, 3, pessoal que trabalhou, né? 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, e tinha muita gente, quase 200 pessoas de manhã, mas a maioria de nós hoje temos dificuldade. Quando eu me converti, a gente ia na igreja quase todos os dias. Quem lembra dessa época? Levanta as mãos. A gente ia na igreja quase todos os dias, porque a igreja era prioridade, alimentar a alma, alimentar o espírito, crescer na graça, crescer no conhecimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso é Deus em primeiro lugar. Pastor, e o descanso? Por que o descanso é prioridade? Porque Deus determinou que descansar é prioridade. Tem gente que está morrendo de trabalhar, achando que está agradando a Deus, achando que está sendo abençoado por Deus, e na verdade isso está trazendo maldição para a sua vida. Pastor, descansar então tem que ser uma prioridade? Tem, não só
Tem, mas deve ser uma prioridade, deve ser um planejamento na sua vida. Descansar, tirar um tempo, um dia, um momento. Aprender com Jesus, número 3, repete comigo, aprender com Jesus. Em seus passos, o que Jesus faria, é o nome de um livro muito bom. Você pergunta, antes de tomar uma decisão, no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus casaria com esse homem? Jesus se casaria com essa mulher? Ele tem as qualidades necessárias para fazer isso? Então, Jesus ele dá um convite, ele fala em Mateus 11, 28, 30, venham a mim, todos vocês que estão, repete comigo, cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o quê? O que Jesus vai dar? Descanso. Então descanso é uma prioridade. Tomem sobre vós o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, repete comigo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero profetizar muito descanso na sua vida, muita leveza, nada de ansiedade na sua vida, nada de angústia de alma. Eu quero liberar na sua vida uma prosperidade leve, uma vida clean, uma vida zen da parte de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Você vai acordar um doce, dormir uma marmelada, em nome de Jesus, amém? Quem gostou dessa última frase aqui? Acordar um doce e dormir uma marmelada. Tudo é doce. Mas para concluir, uma família para Deus deve ser o objetivo principal de todo cristão. Deixar filhos para Deus é tudo que nós podemos fazer para Deus. Tudo que nós podemos fazer para Deus é deixar filhos para Deus. Nós deixamos para Deus filhos espirituais através da evangelização, do discipulado, e deixamos para Deus também os nossos filhos naturais, gerados das nossas entranhas. Deixar algo para Deus deve ser o objetivo de todo cristão. Uma família para Deus deve ser o objetivo principal de todo cristão. Para fazer isso é preciso, em primeiro lugar, ser sensato. Em segundo lugar, ter maturidade, que toda relação humana tem problema. Toda relação humana tem problema. Terceiro lugar, você precisa ter uma visão clara dos seus objetivos. E quem é que pode te ensinar? Meus antepassados? Talvez sim, talvez não. Minha sabedoria? Talvez sim, talvez não. A palavra de Deus? Sim, sempre sim. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Princípios bíblicos para a família: reconhecer a autoridade instituída, estabelecer as prioridades certas, aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração.